E hoje eu vou conversar com você sobre a jornada do sucesso, também conhecida como a jornada do herói. Muitas pessoas chamam de jornada da vida. E é isso que nós vamos conversar hoje, sobre o que é essa jornada, se todos temos que passar por essa jornada, se essa jornada é definitiva, se existem outros modelos de jornada da vida ou jornada de sucesso. É sobre isso que nós vamos conversar. Bom, a jornada do sucesso, ela, em hipótese, na sua teoria, na sua formulação, ela conta com 12, são 12 pessoas, desculpe, são 12 episódios da vida que nós vamos passar e que dificilmente será diferente disso aqui que eu estou comentando com vocês. A jornada do sucesso, a jornada da vida, 12 etapas. Vamos começar? A primeira etapa da jornada do sucesso ou da jornada da vida é o mundo comum. O que é mundo comum? Quando a gente é criança, quando a gente é pré-adolescente, esse mundo comum que a gente vive, que é a primeira etapa da jornada do sucesso ou jornada da vida, é os laços que a gente tem com a família. Os laços que a gente tem com o pai, com a mãe, com os irmãos, com primos. É uma zona de total conforto. É muito bom estar nesta primeira etapa da jornada da vida ou da jornada do sucesso. Então, a primeira etapa, conhecida como o mundo comum, como o tempo comum, como o lugar comum onde todos nós estamos. Aí, até os 12, 13, 14 anos, até a faixa de idade em que a gente se considera adolescente, né? Não ainda um jovem adulto ou um pré-adolescente. Essa é a faixa etária que a gente chama de o mundo comum, que é o núcleo familiar, que é onde a gente aprende valores, onde a gente aprende ética, onde a gente aprende a história da família, onde a gente tem como exemplos o pai, a mãe, quando a gente faz as primeiras amizades, muito provavelmente dentro deste núcleo familiar, que são os primos, que são as pessoas que a gente está muito próximo ali, né? Primos, irmãos. Esse é o primeiro passo dessa jornada, o mundo comum. Como eu disse, são 12 passos, 12 etapas que a gente passa para essa jornada de sucesso, essa jornada da vida. A segunda etapa é chamado de núcleo da responsabilidade, que é quando a gente começa a sentir necessidade ou quando nos empurram para fora desta zona de conforto. Quando a gente sai dessa zona de conforto, quando a gente se sente empurrado para fora dessa zona de conforto. Que é o que é essa chamada da responsabilidade? É a busca pelo primeiro trabalho, é a busca pelo primeiro amor, primeiro namorado ou namorada, é a busca por um vestibular, o que você vai fazer de profissão na sua vida. Esse é o chamado da responsabilidade, todos nós passamos por isso, começando normalmente aí pelos 14, 15 anos de idade, as pessoas passam por esse chamado da responsabilidade. 14, 15, 16, 17, 18, 19, é uma faixa etária por aí e que a gente vai chamando ou buscando a responsabilidade. É quando a gente às vezes é empurrado para essa responsabilidade, quando a gente se obriga ou é obrigado a sair dessa zona de conforto. Então, essas são as duas primeiras etapas da jornada de sucesso, são as duas primeiras etapas de caminhada
da vida. A terceira etapa de caminhada da vida, a terceira etapa dessa jornada de sucesso, a terceira etapa da jornada da vida, é o que a gente chama de medos e hesitações. Que medos? Que hesitações? Ora, quando você tem que prestar um vestibular, você fica com medo de primeiro não passar e talvez ali, se esse é o curso realmente que você gostaria de estar prestando, né? Esse é um exemplo de medos e hesitações. Outro medo e hesitação típico desta etapa que a gente passa, que são 12, né? Nós estamos na terceira, é a questão de primeiro amor, primeiro namorado, primeira namorada, como é que chega, como é que conversa, como é que pede em namoro, como é que flerta, né? Esses são medos e hesitações. Muitas vezes a pergunta que surge nesta fase é: será que eu sou capaz? Será que eu dou conta? Será que é assim mesmo? Será que esse é o melhor caminho para mim? Então, essa é a terceira etapa da jornada da vida, jornada do sucesso. A quarta etapa é um encontro com um mentor ou com uma pessoa que te inspira. Que é aquela pessoa que vai falar: não, vai em frente, segue, é por aí mesmo, não, é difícil, mas você vai dar conta. Muitas vezes é alguém da família, às vezes algum amigo, às vezes essa primeira namorada ou namorado, às vezes uma tia, alguém que você admira e que pode chegar para você nessa etapa e dizer para você assim: vai em frente, sim, você vai conseguir, sim. Mesmo que essa pessoa, esse mentor, essa mentora, não tenha tanta certeza, mas é uma pessoa que te empurra para o bem. Então, essa é a quarta etapa da jornada de sucesso, da jornada da vida, que é esse encontro com essa pessoa que vai mentorar você, com esse mentor, com essa mentora, e que vai fazer com que você, sim, preste o seu vestibular, com que você, sim, peça alguém em namoro, com que você, sim, peça seu primeiro emprego, sim, que você vença essas barreiras que são primordialmente internas, interiores. Então, essa é a quarta etapa da jornada da vida ou da jornada do sucesso. A quinta etapa é a travessia do que a gente chama de primeiro portal. Travessia do primeiro portal. O que é isso? É entrar num mundo desconhecido. É aquele limite entre o conhecido e o desconhecido. É assim: prestei vestibular, passei agora. Pedi namoro, aceitou e agora. Consegui emprego e agora. Então, é a travessia do primeiro portal. Essa é a quinta etapa da jornada da vida, jornada do sucesso. Então, são 12 etapas e nós estamos na quinta. Aqui eu vou aproveitar e vou repassar com você quais são esses portais da jornada da vida ou da jornada do sucesso. Então, primeiro, a gente tem o mundo comum, que quando a gente tem aí até 12, 13 anos de idade, que são os laços familiares. Depois nós temos a chamada da responsabilidade, aí a gente vai para medos e hesitações. Quarta etapa, encontro com um mentor. E a quinta etapa é atravessar esse primeiro portal. A sexta etapa da jornada é uma fase um pouco mais difícil, quando a gente entra naquela faixa etária de quando a gente é jovem adulto, quando a gente está entrando para a vida adulta. Quando a gente está entrando para a vida adulta, a gente entra nessa sexta etapa, que é o encontro de inimigos
e de aliados. Quando você começa a fazer uma faculdade, quando você começa a trabalhar para valer, quando você começa a ter um relacionamento mais sério. Essa etapa de encontro com inimigos e aliados é uma etapa de experimentação, que é quando você começa a ir um pouco mais fundo nos relacionamentos, tem algumas decepções. Essas decepções acontecem que é quando você encontra inimigos, pessoas que vão atrapalhar sua jornada do sucesso ou jornada da vida. E encontra alguns aliados, alguns bons amigos a gente começa a fazer ou a ter quando a gente está aí nessa faixa etária, 20, 21, 22, 23, 24, quando a gente é um jovem adulto, né? Ali a gente tem esse encontro com inimigos e com aliados, e essa é a sexta etapa da jornada da vida ou jornada do sucesso. A sétima etapa é uma fase que a gente já chama de fase de calmaria. O que é uma fase de calmaria? Você encontrou um trabalho, está trabalhando, está ali. Ou está fazendo sua faculdade, está ali tocando a sua vida. Encontrou um amor e está ok, está tranquilo. É uma fase de calmaria, onde a gente se sente bem. Não é exatamente uma zona de conforto, não é exatamente uma maravilha, mas é uma fase em que a gente se sente bem, que a gente está tranquilo. É uma fase de poucos sobressaltos, né? Essa é a fase da calmaria, que é a fase número 7. A oitava fase, então são 12, né? São 12 fases dessa jornada de sucesso, jornada da vida. Essa oitava fase é quando aparece o grande desafio. É a fase da provação. O que é provação? O que é essa fase? É quando você decide sair do namoro e casar. É quando você se forma numa faculdade e tem que ir de verdade para o mercado de trabalho, enfrentar situações que você só conhecia na teoria. Então essa é uma fase da vida de provação. Essa é a fase também conhecida como o grande desafio. É o desafio que a gente vai passar e que a gente vai ter que enfrentá-lo usando tudo isso que a gente já conheceu, né? Desde lá da primeira fase, quando era a grande zona de conforto, quando a família define junto com as pessoas próximas a você, a sua ética, sua índole, seu jeito de ser. Esse é o grande desafio. Depois, a gente tem a nona etapa, são 12. A nona etapa da jornada do sucesso ou da jornada da vida. A nona etapa é a etapa da recompensa. Que fase é essa? É quando parece que deu tudo certo. Você casou, está tocando a vida, tem filhos, está trabalhando, está legal, está tocando a vida. É uma fase que a gente se sente recompensado. Né? Você compra um carro melhor, você consegue viajar, come algumas coisas diferentes no almoço, visita aqui, visita ali, faz novos amigos, às vezes ganha bem. É uma fase bacana da vida, é uma fase da recompensa, quando as coisas parecem ter dado certo. Está tudo ok, está caminhando, você está em direção a uma promoção, já teve uma promoção, você tem bons e novos amigos que te fazem bem, você entra para um clube de serviço, ou você começa a participar mais da igreja. É uma fase da recompensa, né? Você já passou por fases difíceis e agora vem essa fase da recompensa, mas não é a última. São 12, essa é a nona etapa.
A 10ª etapa da fase, a 10ª etapa dessa caminhada do sucesso ou caminhada da vida, é quando a gente faz o caminho de volta. Você teve uma recompensa e agora você faz um caminho de volta. Criticava seus pais às vezes, volta a visitá-los, volta para aquela zona de conforto familiar, você começa a mentorar seus filhos, né? Você começa a mentorar outras pessoas que trabalham com você, não como um trabalho, mas como tentar ajudar outras pessoas mesmo. É uma fase interessante, essa fase do caminho de volta, que é quando você reencontra famílias e reencontra, às vezes, Deus, né? Essa é uma fase. É uma fase em que a gente se volta para dentro, né? É chamado caminho de volta. Essa é a 10ª fase da jornada do sucesso, ou então da jornada da vida. Pois quero comentar com você sobre a 11ª etapa. Qual é a 11ª etapa da jornada da vida, do caminho do sucesso? 11ª etapa é chamada de a ressurreição. O que é a ressurreição? É quando vem pela sua frente um novo e gigante desafio. É quando vem pela sua frente um enorme desafio, que pode ser um enorme desafio profissional, abrir sua própria empresa, ou galgar ou conseguir uma promoção muito especial, tornar-se algo muito especial dentro da sua empresa, ou seus filhos já estarem numa idade que você já esteve ali, perto da adolescência, mas que você enxerga isso como grande desafio. Muitas pessoas passam por esse desafio estou dizendo que essas faixas etárias que eu estou colocando aqui, elas são assim, mas o normal é que isso ocorra já aí por volta, entre 30 e 50, por volta dos 40 anos de idade, esse grande desafio chamado a ressurreição. É quando você vai encontrar pela frente algo que vai exigir muito de você. Então, são 12 etapas, essa é a 11ª da jornada da vida ou da jornada do sucesso. E o 12º item que eu quero comentar com vocês, que é o grande retorno. E que é o grande retorno. Assim, até você, em termos financeiros, pode ser que nessa 12ª fase não ganhe tanto quanto você ganhava. Mas você vai se sentir muito melhor. Muito mais feliz. O grande retorno, muitas vezes, demanda um grande sucesso. Sucesso da vida, sucesso familiar, sucesso de conforto, de várias situações pelas quais você pode passar. Então, vou repassar rapidamente com você essas 12 etapas da jornada da vida, da jornada do sucesso. A primeira, o mundo comum, família. A segunda, chamado para a responsabilidade. A terceira, medos e hesitações. A quarta, o encontro com o mentor. A quinta fase é a travessia do primeiro portal. A sexta fase, o encontro com inimigos e aliados. Sétima fase é a fase da calmaria. Oitava fase é a fase da provação ou do grande desafio. A nona é da recompensa, quando parece que deu tudo certo. A 10ª é o caminho de volta, que é o reencontro com a família. 11ª etapa é a ressurreição, que é um novo e definitivo grande desafio. E a 12ª etapa é o grande retorno,
com sucesso. Essa então foi a jornada da vida, a jornada do sucesso. Espero muito que você tenha gostado, espero muito que você tenha curtido. E a gente se vê em outras lives, a gente se vê em outras ocasiões, conversando sobre situações de vida, de sucesso e de desafios. Gostaria que você, se possível, conhecesse o meu site profissional, que é totalcursos.com.br. Tenho também um outro site que é ligado no Wix, que é lubeno.wix.com/lubeno. Esses são os meus sites profissionais. Sabe, a gente se vê pessoalmente, você vê por aqui. E foi sempre um enorme prazer estar junto com você, conversando sobre essas situações. Olha, muito obrigado. Então, até a próxima oportunidade. Obrigado.